Maravilha! Então, graça e paz a todos os alunos dessa segunda-feira abençoada. Amém? Dia 10 de junho. Estamos, amados, no meio, passamos já do meio de 2024. O tempo corre, o tempo urge. E nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E estamos aqui com o nosso material para iniciar uma nova aula. O tema que nós temos desenvolvido nessas aulas, a visão celestial. E hoje nós vamos continuar ministrando aí. Um abraço para o pessoal que nos acompanha, que nos segue e que também compartilha os vídeos. Aí, pessoal da CEPAM, eu soube aí que vocês estão animados, recebendo ministrações, então continuem firmes. A aula de hoje é importante, é visceral, para que nós possamos, como discípulos de Jesus, entender todo o processo. Não basta apenas ter um título discípulo, é bonito. Nós hoje usamos, é comum, aliás, faz parte do ser humano, a questão de criar slogans, frases de efeito. Nós vivemos também de tempos, de modelos. Até nós, como cristãos, usamos, nós estamos no mover, vou mover agora esse, o mover é aquele. Mas o que é o mover? Move o quê? Move o quê? Se eu estou numa sala, eu tenho a sala da casa agora. A Vanessa aí com a família está movendo muitas peças dentro da casa. Mudou de casa e move as peças. Eu posso mover e as coisas continuarem dentro do mesmo padrão. Mas, às vezes, nós usamos frases e efeitos e clichês repetitivos e não damos conta de qual é o processo, o que está por detrás disso, qual é o interesse, qual é a finalidade, começo, a condução, a conclusão de todo o processo. E hoje nós vamos analisar estamos terminando o livro. Na próxima aula vamos terminar esse livro, vamos começar um outro. Mas nós vamos analisar, fazer uma síntese do que é realmente a visão. Como é que eu mantenho a visão? Qual é a natureza da visão? Qual é a essência da visão? Como eu trabalho a visão? Como eu maturo a visão? Como eu concluo a visão? Está tudo aqui dentro do nosso discipulado. Amém? E os alunos aqui que estão conosco na plataforma digital, que depois vão assistir aí pelo YouTube, vão analisar isso. Eu disse que eu sou muito, não sei, será que isso me ajudem, será que eu tenho algum problema psiquiátrico? Será que isso é um toque? É uma mania, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, uma outra nomenclatura. Mas é interessante que vocês perceberam que quando nós vamos ouvir um podcast, ou vamos a uma conferência, ou vamos a um estádio de futebol, a nossa tendência é focar ou na pessoa que vai estar palestrando. Logicamente, uma pessoa convidada para palestrar e nós conhecemos e nos interessa, que vai. Você vai focar naquela pessoa. É interessante que nós focamos o nosso olhar apenas naquela pessoa e parece que nós esquecemos de tudo que está acontecendo no ambiente. E não damos conta de pensar, pelo menos pensar, dizer, mas peraí, eu estou vendo uma pessoa que ela tem uma proposta interessante, inteligente, uma pessoa desenvolta, que tem uma boa eloquência, que sabe falar ao público, mas aqui estão 10 mil pessoas. Será que eu não consigo encontrar no meio também dessas 10 mil pessoas alguém com potenciais, capacidades, às vezes até além? Você vê que nós somos mentes, a nossa alma ela é mecanizada, a nossa alma ela é projetada para dar atenção
a outras coisas. Eu posso estar aqui, por exemplo, na aula e fora dela. Eu posso estar em corpo presente aqui, e distante, desinteressado. Não, tantas aulas já foram assim, eu já até sei que o pastor vai falar, eu sei o jeito dele falar, até sei que aqueles 3 pontos, pá. Mas é interessante que nós temos faz parte da nossa estrutura. Eu estava analisando justamente isso, ouvindo hoje uma pessoa, e vi que havia pessoas extremamente inteligentes ao lado dela, e até por respeito, logicamente, porque ela tinha a palavra principal, era o ator principal daquela peça, as pessoas o respeitavam. Mas pude perceber que algumas eram até mais abrangentes na sua visão, naquela visão holística das coisas. Não é bom o discípulo também, no mundo que ele vive, analisar as coisas? Quando vai iniciar um projeto, pensar, esse projeto ele tem um começo, mas eu vou ter que entender que ele vai ter que ter continuidade, e ele vai ter que ter uma conclusão, é um processo todo. E o discipulado é isso, o discipulado não é um fim em si mesmo. Voltando ao início, não é uma nomenclatura, não é um título, não é para fazer bonito. Pastor Bonami tem um discipulado, discípulos na igreja. Não é esse interesse. Nós somos discípulos de Jesus. Falamos isso exaustivamente. Procurar, o desejo do meu coração é que cada um possa sair daqui melhor, formador de opinião, pensando mais, analisando mais, sabendo discernir as coisas. No próprio mundo que nós vivemos, nós já falamos, e você que está nos assistindo talvez não saiba, se sabe, é bom repetir. A Bíblia, o Novo Testamento todo, os 27 livros do Novo Testamento, os 27 escritos do Novo Testamento foram todos escritos para dentro, para gente que já conhecia Jesus Cristo, mas estava desfocado e precisava reorientar a sua vida. Não sei se vocês sabem disso. Eram pessoas que já tinham Jesus Cristo, tinham aceitado, mas por causa da religiosidade, das heresias, das perseguições, do desânimo, da interpretação desvirtuada de Jesus Cristo, das filosofias que eram muito poderosas naquela época, os estoicos, os epicureus, os gnósticos, que vinham com seus ensinos e envolviam e mesclavam esses ensinos na comunidade. Então, os apóstolos entenderam bem escrever, deixar registrado, para que pudesse esclarecer aqueles novos irmãos que estavam sendo desvirtuados. Você pode analisar, estudar isso e vai chegar a essa conclusão. Todo o Novo Testamento foi escrito para dentro, para melhorar, para aperfeiçoar aquilo que Paulo diz para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, se a minha memória não me trai, o 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 2, o que você tem aprendido de mim diretamente, transmite a homens fiéis, para que eles também possam transmitir a outros. Ou seja, veja bem, Paulo dizendo, eu estou ensinando você que é pastor da igreja, Timóteo, para que você ensine a igreja. Escreve a Timóteo, escreve a Tito, escreve ao Coríntios, escreve aos Romanos, escreve aos Gálatas, escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Eu creio que ele escreveu a carta aos Hebreus, como eu disse a vocês, que todo aquele tempo que ele ficou no deserto da Arábia, meditando, foi tendo uma visão e cristalizando Jesus Cristo na nova aliança, fazendo toda uma filtragem de Jesus Cristo, lendo o Antigo Testamento, reavaliando, repaginando a Antiga Aliança e infiltrando Jesus Cristo em tudo isso, para chegar a uma conclusão. É 2 Timóteo 2,2, não é? O que diz aí, esposa, por favor? 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E esse é o princípio do discipulado, que nós estamos terminando aqui, essa disciplina, esse tema, a visão celestial. Não é a visão do pastor Bonani, não é a visão da Batista Renovo, é a visão celestial. É algo tremendo, amados, é algo que vem do céu divino.
pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno as transmitirão a outros. Está vendo? O discipulado nunca termina. Nunca termina, Emília. Eu recebo, eu passo para alguém, que vai passar para alguém, mas eu preciso passar bem. A mensagem tem que ser bem passada, bem entendida, bem compreendida. E era isso que estava acontecendo na igreja do Novo Testamento, na primeira igreja, o primeiro grupo de irmãos. Eles começaram a ter problemas de falta de comunicação ou interferência na comunicação clara do Evangelho. Então os apóstolos se levantam, são tocados pelo Espírito de Cristo para, vamos doutrinar esse pessoal aí, que eles estão desfocados e escrevem todo o Novo Testamento, todo. Alguns em particular, algumas cartas particulares, por exemplo, a carta a Filemão é uma carta que Paulo escreve a alguém em particular. A carta a Timóteo, a Tito, são cartas chamadas pastorais. Mas essas cartas pastorais, elas não são apenas da primeira pessoa. É para que Timóteo transmitisse aquelas verdades ao grupo de pessoas, aos discípulos que seguiam Jesus Cristo. E é esse o interesse, não é? De nós aprendermos para que, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, na família, em quaisquer outras circunstâncias, possamos responder bem à esperança que há em nós. Amém? O Apocalipse mesmo, você pode ver, foi escrito às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, está lá. O próprio Espírito de Cristo diz, olha, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Porque ali cada uma tinha uma disciplina, cada uma das igrejas tinha uma deficiência, uma interferência que precisava ser ajustada. E aí João recebe em Patmos a revelação do Apocalipse, que é tão desvirtuado também. Há coisas do Apocalipse que já aconteceram, que eram para aquele tempo, já se findaram, e tem gente fazendo ainda teologia não é? Escatologia daquilo que já aconteceu, e nós viramos essa celeuma de ensinos. Aí um diz que é do 7º dia, outro diz que é do sábado, outro diz que é do domingo, outro diz que é milenar, é pós, é pré, e aí você vê toda essa linha, chamada linhas teológicas, e os teólogos são maravilhosos, porque eles dizem, qual é a tua linha teológica? Já ouviu essa expressão? Qual é a tua linha teológica? E a minha teológica é Jesus Cristo, não tem outra linha. A minha linha é Jesus, eu não posso tirar a minha visão dele. Eu estou seguindo. Se eu estou numa caverna onde eu não consigo ter luz, ele me deu uma linha, uma condução, um cordão. Eu vou segurar nele e vou seguir aonde ele for, porque ele sabe o caminho. Então, o princípio, o projeto do discipulado é isso, é seguir essa linha de Jesus Cristo. E aqui nós estamos, vamos lá então, estou falando demais já, né? Vocês pegaram então aí, está aí já no telemóvel, nos respectivos aparelhos. Então vamos lá, página 65 hoje. Iniciamos na página 6.5, a visão de 1 Coríntios, parte 2. Encontraram aí? Então vamos começar aqui da aluna da frente, que é a Emília. Emília, puder iniciar a leitura, por favor, Emília. É onde tem capítulo 5, é isso? Isso, exatamente. A visão de 1 Coríntios. Plantar e regar. Em 1 Coríntios 3,6, Paulo disse: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Para que uma planta cresça, é necessário que ela seja regada. De acordo com o Evangelho de João 12:24, a semente é o próprio Deus, que veio à terra por meio da encarnação. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Em se tratando de um grão semeado, se não houver primeiramente a morte, não haverá vida. Esse grão de trigo é o próprio Senhor Jesus. Ele veio à terra para produzir muitos grãos, por isso teve de morrer. Ele se comparou a um grão de trigo que caiu na terra, porque o trigo é um grão que contém vida. O Senhor Jesus, além de ser o grão de trigo, é também a semente e o semeador.
Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, trata da questão de plantar. Por um lado ele plantou, por outro, Apolo regou. Ao plantarmos, o Senhor Jesus é a semente, mas ao regarmos, usamos a água, que representa o Espírito. Para que uma semente vingue, é necessário regá-la, pois se não receber água, ela não germinará. Quando a semente absorve a água, ela incha e a sua casca se rompe. Então ela começa a brotar. Temos aqui uma visão. Nós podemos plantar a semente do Evangelho em alguém, mas para que a semente cresça, há a necessidade da obra do Espírito. Paulo usou, então, a si mesmo e a Apolo como ilustração. Amém. É isso, tá bom. Então nós vemos aqui. O tópico de hoje, da página 65 a 70, dentro do tema que nós estamos desenvolvendo, a visão celestial, é plantar, regar, crescer, maturar e colher. É o que nós vamos desenvolver hoje. Plantar, crescer, plantar, regar, crescer, maturar, colher. Esse é todo o processo de alguém que compra um terreno, como nós vemos aqui na parábola do semeador, que está descrito em Mateus 13, versículos 1 a 8, temos a palavra do semeador. O semeador saiu a semear a boa semente, Jesus falando aos seus discípulos. E aí nos 8 versículos ele fala dos tipos de terra que é lançada a semente. Vocês se lembram? Um caiu à beira do caminho, o outro caiu entre os pedregais, a outra semente caiu em terra boa, a outra semente caiu entre os espinhos. Temos lá 4 tipos de terrenos, e só um produziu, só um brotou e produziu. Terra boa. Então nós temos aqui uma parábola de Jesus e os discípulos estavam atentos. E aí os discípulos perguntam a Jesus: mas Jesus, por que o Senhor nos ensina por parábolas? Aí, porque é interessante, o capítulo 12 de Mateus é um bloco onde Jesus vai pregar ao seu povo, aos judeus, mas eles rejeitam. Então Jesus volta para sua terra, para Galileia, e começa a pregar aos gentios. Ele diz: olha, eu vou pregar a vocês por parábolas, porque aprove a Deus revelar a vocês o reino. Eles não estão entendendo nada, eles não querem compreender, eles não querem aceitar, eles estão cegos, mas vocês não, vocês compreenderão, vocês são os meus discípulos. E aí Jesus começa a falar sobre esse princípio da semeadura, onde tem todo esse estágio. Alguém que compra um terreno e vai plantar, ele compra um terreno, ele é um agricultor, ele quer ter resultado. Quem é o agricultor? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor quer ter resultado. Então ele planta a videira, joga a semente lá, e ele vai ter todo o processo para que a finalização, a completude daquele trabalho seja o quê? Colher, produzir a uva, o vinho, produzir o azeite, produzir o pão, enfim, tudo o que é oriundo de uma semente. O discipulado também é assim, como leu bem a Emília. Então nós temos aqui, Emília, plantar, regar, crescer, maturar e colher. Primeiro tópico aí, e aí vocês vão me ajudar hoje. Você viu que eu não coloquei nada aqui, nenhuma subdivisão? Porque nós vamos trabalhar juntos aqui hoje. É importante isso. Primeiro ponto, Emília. Plantar, visão inicial. Plantar é a visão inicial. Nós estamos falando da visão celestial. Paulo não recebeu uma visão? Ele não falou lá no capítulo 9, nós começamos no capítulo 9 e chegamos no capítulo 26 de Atos. Lá ele recebeu uma visão na estrada de Damasco. O Senhor falou com ele. Essa foi a primeira semente do Evangelho que ele recebeu. Então a visão, o que é a visão inicial na nossa vida de discípulo? A visão inicial é a primeira semente que nós recebemos quando aceitamos verdadeiramente Jesus Cristo. De vez em quando você para pensar, não sei se você para ou não, né? O crente inteligente faz isso. Ele para pensar, eu sou salvo ou não sou salvo? Porque tem que haver em nós
Em nós tem que haver indícios de que somos salvos. E a pessoa mais importante, a pessoa mais correta para tomar essa decisão e para entender isso, quem é? Sou eu. Senhor, eu recebi essa semente? Então, quando nós vemos aqui, Paulo fala ali à igreja aos Coríntios, vocês estão vendo que Paulo escreveu à igreja a carta dele aos Coríntios. O capítulo 3 é o capítulo onde Paulo diz: vocês são carnais, vocês não são espirituais. Vocês nasceram de novo, mas a semente ainda ela não brota, a semente já está apodrecendo quase. É preciso fazer algo para salvar essa semente. Porque vocês brigando, dividindo, um é de Paulo, outro é de Pedro, outro vocês, porventura, não são carnais? Paulo esperava que aquela igreja que tinha todos os dons, aquele retetê todo, sabe essas igrejas hoje que tem o retetê todo, tem todo o ministério na igreja? Tem apóstolo, tem profeta, tem anjo para cima, para baixo, que nem aquela canção, vejo o anjo subindo, descendo para todo lugar, mas é uma igreja carnal, uma igreja que não estava crescendo. Era necessário crescer. O que eu entendo como visão inicial? Plantar essa visão inicial. Alguém poderia nos ajudar? O que eu entendo? Com simplicidade no nosso coração. O que eu entendo dentro desse processo da visão celestial? O que é plantar como visão inicial? Tem ideia, Emília, de alguma coisa aqui? Plantar. Uma ação. O que o Senhor fez em nós? O Espírito agiu em nós. A parábola, depois leio em casa, capítulo 13, se alguém puder lá, a esposa ler para nós o Mateus 13, versículos 1 a 8, você vai perceber, o semeador saiu a semear a boa semente. Quem é o semeador? O Espírito Santo é o semeador, ele saiu semear a boa semente. Ação, verbo de ação, sair. Denota o quê? Ação, energia, disposição. Para que eu possa sair do lugar onde eu estou, eu tenho que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo tira eu do estado estático para um estado o quê? Dinâmico, de movimento. Ação. Como que está aí? Um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava a semente pelo solo, uma parte dela caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em solo bom, e deram uma colheita que era 30, 60 e até mesmo 100 vezes aquilo que ele tinha plantado. Olha aí, o processo todo. Mas você veja, houve uma ação, e houve uma semeadura, houve um plantio, houve uma visão inicial. Isso nos ensina que eu recebi a semente. Eu recebi a semente há 40 anos atrás. Eu recebi a semente. Graças a Deus, essa semente caiu em bom terreno. Essa semente está aqui, potenciada em mim. Essa semente eu já passei para outros. Ela se multiplicou. Mas houve uma primeira visão inicial. Nos outros terrenos também, vocês conhecem pessoas que são muito parecidas com esses terrenos? Quem já teve essa experiência? De fazer essa analogia, essa comparação de pessoas que parecem que são esses demais terrenos que nós ouvimos, cheios de espinhos, beira de caminho, terreno raso, pedregoso. Já passaram ou já perceberam essa experiência? Ou mesmo nós já passamos por essa experiência. Ou mesmo nós já fui terreno, já recebi a semente, mas por um tempo fui terreno pedregoso. Tudo é trabalhado, tudo é processado pelo Espírito Santo de Deus.
Mas é necessário que haja aquilo. Primeira visão inicial, ação. Mais alguma coisa que conota uma visão inicial? Nossa vida. O que é uma visão inicial? Ela pode também trazer a nós como realidade de Deus, realidade espiritual. Que uma visão inicial também, ela não é só uma questão pontual. Ela não é um fim em si mesmo, é apenas inicial, ou seja, é o início de uma carreira. Inicial, já disse, inicial. Não é um fim em si mesmo, não é um ponto onde eu recebo e morre ali. Eu recebo e inicio um processo. Eu inicio uma carreira. Eu inicio uma economia de agronomia aqui. Aqui é uma agronomia divina, uma agronomia divina. Eu recebo a semente, eu tenho a terra é boa, eu lancei, e agora é o início. E eu vou ter expectativa de que essa semeadura, essa visão inicial, ela vai ampliar, ela vai ter outras vertentes na minha vida. Amém? Então, a visão inicial é importante. Quando Paulo está falando, eu plantei, ele está dizendo, eu dei o início do trabalho aqui, eu sou o fundador da igreja. Foi eu que trouxe o evangelho, eu que plantei a semente no meio, no coração de vocês. Não se esqueçam disso. Mas eu apenas plantei. Eu dei o início, fui embora. Alguém precisa dar continuidade, porque é uma visão inicial, não é uma visão final. Às vezes, amado, nós temos tantas visões, às vezes nós temos tantas coisas na nossa mente, que a gente não inicia, na verdade, nada. Inicia tudo e não inicia nada. Começa tudo e não começa nada. Você conhece gente assim também? Tem crente assim, crente eufórico, né? Sempre está com um projeto novo. Projeto novo. Eu já fui assim também. Mas teve um tempo que eu parei e falei, epa, pera aí. Outra coisa, assim, todas as profecias que eu já recebi, porque tem uns negócios doidos por aí. Você vai em igreja, se eu anotasse, se eu tivesse um secretário para anotar todas as profecias que eu recebi, eu tenho que ter pelo menos 250 mil anos de vida para acontecer. Eu digo que vocês sabem, inteligente, tem que saber me postar. Isso é início, Jesus. Isso aí é emoção, é espírito. Eu recebi 3 palavras nesse trabalho que eu fiz no Brasil. 3 palavras. Anotei as 3, porque eu sei que as 3 palavras eram palavras realizáveis de Deus. Recebi outras, mas 3 eu destaquei. Falei, essa é do Senhor. O resto, você já entende o que eu estou falando, não? A gente considera. Nós temos que ter, Senhor, ter uma visão inicial. Em nome do Senhor, não posso perder tempo com coisas que não vão contribuir para essa visão. É como igreja, como eu estou sentado num lugar enraizado, nós vamos continuar, né? A leitura. Vamos continuar agora. Quem está com essa incumbência, esse irmão simpático que está ao nosso lado, que é o Miguel, está com a... Sim. Continua aí, Miguel, para nós. Apolo Apolo regou o que Paulo plantou. Contudo, a sua passagem pela igreja em Corinto causou um grave problema, a divisão. Apolo era muito eloquente e poderoso nas Escrituras. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. Isso significa que ele não tinha a visão completa da economia de Deus. Por ser eloquente, logo surgiu um grupo de pessoas que o seguiam. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz aos irmãos: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Esse tipo de situação não pode existir na igreja. Divisão é algo que Deus detesta. Quando o homem entra em contenda, em divisão, a vida nele para de crescer. Às vezes, há entre os irmãos aqueles que gostam de criticar outros.
Quando você critica alguém, saiba que sua vida para de crescer, e quando você condena alguém, é ainda pior. O que precisamos na vida da Igreja é do crescimento de vida. Se há alguma Igreja com problema de divisão, sem dúvida, ela não crescerá. Nós devemos levar os irmãos para a unidade do Espírito. No capítulo 12, 1 Coríntios, Paulo compara a Igreja a um corpo. E todos nós, os que cremos no Senhor Jesus, somos os muitos membros nesse corpo, entre os quais há uma relação de vida. Esperamos que, na Igreja onde estamos, não haja tal situação de divisão, e sim de amor e de cuidado mútuo. Os irmãos responsáveis da Igreja devem ser unânimes. Se surgir uma situação de crítica mútua entre os irmãos responsáveis, a bênção de Deus para ali mesmo. Se houver críticas mútuas, condenações mútuas, a vida para de crescer. Pode continuar. Sim. Sem dúvida, existiam outros problemas em Corinto. Pedro, um dos apóstolos escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, também esteve na igreja ali, e alguns coríntios infantis formaram o partido de Cefas. Todavia, foi Apolo que causou o maior problema para Paulo. Amém. Está vendo? Vamos ver as características da igreja de Corinto. Olha as características. Uma igreja que era saturada de dons. Aliás, Paulo, ele faz uma descrição dos dons espirituais. Começa no capítulo 10, 11, 12, 13, 14, só abordando esse assunto na igreja de Corinto, tentando coordenar e colocar em ordem sobre essa questão dos dons. Mas a igreja de Corinto caracteriza muito as igrejas do nosso tempo, essas igrejas que gostam de gente eloquente. Quem que não gosta de uma mensagem eloquente? E por vezes nós fazemos avaliações, aquela igreja é boa porque tem um pastor eloquente. Pastor é um voz, existe até voz de trovão. Existe no nosso meio aí umas coisas meio doidas, não é? Pastor, voz de trovão é só Jesus Cristo, está no Apocalipse. O resto é arroto, meu irmão. Desculpe, mas o resto não tem voz de trovão. É arroto da carne. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto caracteriza muito esse tipo de igreja que gosta daquele eloquente. E Apolo era eloquente, era um homem que tinha o poder da palavra. Quando ele falava, as pessoas ficavam paralisadas. Mas ele não tinha um conhecimento ainda profundo da graça de Cristo. Mas ele pregou, ele co-participou, ele compartilhou, ele fez um bom trabalho. Paulo aqui não está, e o autor não está desmerecendo o trabalho de Apolo. Está dizendo que Apolo fez um bom trabalho, só que criou um partido. Como ele não conhecia o batismo de João do arrependimento, ele quase que fez uma mescla entre a graça e a lei. E aí criou um partido dentro da igreja. E a igreja de Corinto não era uma igreja pequena, uma comunidade com mais de 25 mil membros. Era uma região grande. E aí começou a criar um partido de quem gostava do eloquente Apolo, de quem gostava do teólogo Paulo, e de quem gostava do homem que operava milagre, onde a sombra dele passava, curava, que era Pedro. E aí Paulo diz, olha, nem Pedro é alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa, nem eu sou alguma coisa. Se alguém é importante na igreja, é Jesus Cristo. Sem ele nada é feito. E aí Paulo chama a atenção. Paulo é duro aqui, porque quebrou orgulho. Eu falei esses dias aí que, amados, sustentar orgulho custa muito caro. Quando você não tem mais, não está com a bola toda, sustentar orgulho custa muito caro. É melhor baixar a bola, se humilhar e dizer, não, Senhor, eu preciso recomeçar, reavaliar, repaginar, refletir, rever e iniciar de novo. Custa, mas custa bem menos do que sustentar orgulho. E a igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa dos dons que tinha. Há uma igreja em Apocalipse que era orgulhosa também. O Senhor diz que tem ouro, tem prata, tem fama, mas tu és um pobre, miserável e nu. Quebrou o orgulho daquela igreja. Então agora Paulo está falando de outro processo, de um outro elemento que havia na igreja, ministério que era importante na igreja, para manter a visão celestial, que é, o que é aqui, Miguel? Regar, visão, trabalhar. Regar
é a visão trabalhada. Paulo lançou a semente, mas tinha um Apolo lá que regava todo dia. Amém? Paulo regava. Amém? Estamos regando aqui, tem gente regando lá. É uma regra muito boa hoje. Então Paulo regava. Amados, o que significa isso? Quem pode ter uma ideia aí do que é o regar? Sara poderia dar uma ideia para nós? Nós falamos de uma semente que é lançada na terra. Se não cultivar ela todo dia. As mulheres aí que têm semente em casa, semente não é? Flor. Vocês têm flor em casa? Oh, chegou aí nosso. Olha, sementezinha pequena aí. Aleluia. Amém? Se você não tiver, se você tem flor em casa, quem tem flor em casa? Tem que o quê? Nem todas as flores também, nesse caso, tem ambiente que elas vão vingar. Mas se é um ambiente, se é uma terra, se tem semente, eu preciso fazer o quê? Provérbios 11, 25. Aquele que rega será regado. Então Apolo regava, Paulo lançou a visão inicial, agora Apolo tem a visão trabalhada, que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje é uma visão trabalhada, nós estamos trabalhando a palavra, trabalhando aqui a visão celestial, estamos trabalhando. Foi lançada a semente, eu não posso parar no meio do caminho. Imagina, começa um tema aqui, e aí chegou no domingo próximo, irmãos, acabou. Olha, estava meio desfocado, aí acabou a visão celestial, o anjo foi embora, não apareceu a semana, enfim, estava equivocado. Não, eu tenho que ir, se eu tenho convicção, eu preciso regar essa convicção, regar essa visão. Assim acontece na igreja, no casamento. É gostoso começar um casamento, não é? Coisa linda, né? Juras de amor, faz de tudo no casamento, é lindo, é maravilhoso, canta louvor, se inspira, pega o violão, né? Quem toca, por exemplo, o Vitor, que toca, com certeza ele tocou muitas músicas para a Vanessa, o amor, fala, aleluia, amor, meu doce de coco, e tal. É bonito, não, tá certo ele, está plantando, o interesse é dele, ele quer conquistar a amada dele. Mas conquistar é o início. Você precisa manter essa conquista. Certa vez um trabalho lá, um cidadão que achava a águia do trabalho lá, ele gostava de contar vantagem. Esses homens que contam muita vantagem, esses homens que ficam contando muita vantagem, eu faço, aconteço, olha, tira o cavalo fora porque não faz nada. Ele contava vantagem, olha, hoje eu conquistei uma, conquistei duas, olha, e aí tal, se gabava de ser um grande conquistador, um Dom Juan. Aí ele chegava lá na secção do trabalho dele e ficava lá, sabe, garganteando. Aí ele disse, eu conquistei ontem uma, segunda-feira saí com outra, na terça-feira fui jantar com outra, na quarta-feira, olha, fui passear com a outra e tal. Olha, eu conquisto uma mulher por dia. Aí um crente olhou para ele e falou assim, olha, conquistar uma mulher por dia é fácil. Eu quero ver conquistar a mesma mulher todo dia. A diferença. E aí que está a diferença. A visão tem que ser trabalhada. Tem que ser regada. Eu estou falando do casamento porque é o exemplo mais prático que nós temos. Nós somos casados. Se não regar, amigo, como é que fica? O casamento não vive só das declarações do início. O casamento ele vive de uma constante manutenção, cuidado, amor. E nem o Sandro não resistiu, quer ficar mais perto. É verdade, irmão, eu tenho certeza disso. Porque ele quer regar, ele quer estar cuidado, ele quer estar com a família. Porque vem os filhos. Regar não é coisa para criança, irmãos, é coisa para gente adulta. E Paulo chama o quê? Os coríntios? Menino. Tem muito crente menino. Tem muito discípulo menino. Não é a eloquência do púlpito que faz um crente. Não é a eloquência do púlpito que faz um discípulo. Que faz discípulo, meu irmão. É isso aqui, ó. É ser um Apolo. Todo dia. Paulo estava lá ensinando a igreja. Ele ensinou equivocado? Ele ensinou. Mas graças a Deus, a igreja ela foi conduzida. E ela, de repente, tomou o fluxo. Paulo conseguiu tomar as rédeas novamente e conduziu. O Espírito Santo não perde a condução. E não escolhe os melhores.
Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Mas é importante regar. Mais alguém quer falar sobre essa visão trabalhada aí? Ou da importância, dentro da realidade da nossa igreja, da comunidade, da sua vida, o importante do trabalhar a visão? Eu lembro daquele provérbio que diz, não lembro se o pastor vai lembrar, como um ferro afia o outro ferro. Isso. Assim o homem afia o rosto. Assim um amigo afia outro amigo, enfim. E às vezes a gente, na comunhão, no trabalho constante do dia a dia, a gente afia um ao outro, né? Amém? É isso. Isso é um trabalhar. Tem crente que não gosta de ser afiado, porque cria crispação. Você pega um rebolo, pega, não é? Eu não sei como chama aqui, quando você afia uma faca, aquela peça, não é? Aquela lima, não é? Vamos usar o termo lima. Vai ser limado. E às vezes Deus coloca crente lima na nossa vida. Vamos voltar ao tema casamento? Por vezes o casamento, por vezes a mulher vai ser uma lima na sua vida. E vai doer. Por vezes você vai ser uma lima na vida dela. E vai doer. O importante é saber o tempo em que eu estou sendo afiado e estou afiando também. Isso é importante ter esse. Senão nenhuma relação, nem discipulado, nem igreja, nada na vida vai para frente. E é um constante iniciar, constante iniciar, constante iniciar. É coisa de gente assim que não, parece que não sei, não para em lugar nenhum. É um constante iniciar, um constante iniciar, um constante iniciar. Um dia está aqui, um dia está ali, um dia tem uma visão, um dia tem uma visão, é um mover, agora o mover é esse. E não, e ele mesmo nunca teve assim mesmo a experiência da visão inicial. Que o Senhor não permite isso em nós. Em nome do Senhor. Temos uma visão trabalhada. Amém? Continuemos a leitura, porque depois nos espera uma visão que foi trabalhada também e vai nos abençoar nessa noite. A Júlia deu até sorriu ali. Página 67. Continuemos a leitura. Júlia, com essa voz forte, veio lá de Famalicão, hein? Em Famalicão lá, aquele clima. Trabalha assim as nossas cordas vocais. Apolo levou seus conhecimentos do Antigo Testamento para a igreja, sem ter uma visão completa da economia de Deus. Isso resultou apenas em aumento no conhecimento. E este, ainda incompleto, pouco contribuiu para o crescimento de vida dos crentes políticos. Paulo, então, para resolver esse problema, primeiramente introduziu-os no Espírito, levando-os a invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 3, 1, 4, ele disse: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A igreja em Corinto era relativamente nova e eles se encontravam no estágio da criança que só se alimenta de leite. Portanto, ainda eram carnais. Para que uma pessoa possa crescer, ela precisa ingerir alimento sólido, por isso os coríntios eram infantis e haviam entre eles ciúme e contenda. Ao registrar na Bíblia o problema de divisão na igreja em Corinto, Deus visa alertar-nos para sermos iluminados. Olha que importante, hein? Que a Júlia está lendo ali. Repita, Júlia. Ao registrar na Bíblia o problema de divisão na igreja em Corinto, Deus visa alertar-nos para serem iluminados. Que a luz de Deus possa mostrar como está a nossa condição. Será que ainda não passamos da idade de alimentarmos apenas de leite? Amém. Até aí. Então, olha a importância. Aí, interessante, aquele Paulo que iniciou, de repente, a batata frita volta na mão dele. Ele tem que resolver. Já perceberam isso?
que tem pessoas que são especialistas em resolver os problemas, ela volta na mão delas. A gente pensa que, por vezes, um filho é assim, por exemplo. Um filho é assim. Porque eu já estou com 18 anos, eu sou dono do meu nariz, eu já sei o que eu faço, e posso e tal, e aconteço. Irmãos, olha, e de repente você vê filho, né? Isso acontece conosco. Eu sou pai, bom, já, você dá o conselho, você orienta, você dá a visão inicial, mas o filho acha que por si mesmo ele consegue trabalhar e vai, e de repente a batata frita, a situação volta de novo para você resolver. Aquele filho já está arrebentado, está no bagaço, aí você... Eu não gosto daquela... Tá vendo? Eu falei, eu te disse. Tem pai que dá aquela moral em cima, né? Eu disse que ia ser assim. Não, a gente tem que ser sábio. Receber, sem ficar julgando, condenando, relembrando. Não. Mas o certo é que parece-nos que essa igreja que era tão, como diz aqui, trabalhada, ela era tão preparada no seu conhecimento, não tinha conhecimento nenhum. E aí volta de novo para Paulo. E aí Paulo vai para uma outra esfera da visão. A visão tem que crescer. Visão, esse é o projeto de Deus, alcançar essa visão. Visão alcançada significa eu preciso crescer. Crescer é visão alcançada. É aquilo que Paulo queria e o Espírito queria para a igreja. E aí Paulo diz, olha, vocês são bebês. Vocês pensam que são adultos, mas são bebês. Esse é o, irmãos, o maior engano que nós temos quando a gente pensa que é adulto e ainda é bebê. Essa é o maior engodo que há na alma. Quando você pensa que está no estágio, mas ainda nem passou do primeiro ou do segundo, e acha que ele está no quinto estágio. E aí Paulo retorna o tema e trabalha o tema dizendo, não, crescer. Tem que plantar, tem que regar, mas tem que crescer também. Você tem que alcançar essa visão. Paulo não volta de novo a relembrar tudo, Paulo não volta de novo a ensinar tudo, não, ele chama no ponto em que a situação se encontra e diz, agora a partir daí cresça. Vai ser um crescimento dolorido. Uma criança que aprende, é criança ainda e aprendeu a chupar o dedo, e a mãe nunca tirou, né, disciplinou a criança, ela até os 7 anos, o dedo dela está torto. De repente aquele dedo torto trouxe um problema para ela, não consegue pegar a caneta, ela vai lá para quem? Vai para o médico, ela vai para fazer uma terapia, aí vai para a fisioterapia, botar aquele dedo, dói. E os dentes também. E os dentes também, não dá para colocar o dente novo. Aí vai ter que fazer o quê? Fazer um processo terapêutico, dói. Então, aí começou a ter dor, crescer, dói. Mas é necessário. Alguma coisa nessa visão alcançada, bem? Compartilhe, queridos. Eu quero ouvi-los. Eu quero ouvir a vossa voz aqui nesta noite. Amém? Porque depois vocês não vão mais falar. Vocês não vão se alimentar. Mas também compartilhar. O Felipe falou algo, né? Acho que está ali em Provérbios 24, por ali, que fala do 24:17 do martelo que afia o amigo que afia o rosto do amigo. Isso é importante, importante. Né? Diga, esposa. No nosso último encontro de mulheres, o tema foi ser moldada dói, mas vale a pena. Olha aí. E a Emília trouxe a palavra a respeito Olha, do tá vaso vendo? do oleiro. Nós podemos aprender bastante com aquela palavra. Ser moldada Dói, dói mais, vale a pena. vale a pena. Então, Emília, você chegou a essa conclusão, se Deus, essa palavra, com certeza, alguma experiência, alguma situação, algo que você extraiu no ensino e foi útil para a sua vida e achou que não deveria guardar para si. Transmitir, não é? Isso é crescer. Crescer. Essa visão dói. E graças a Deus, sabe, queridos, quando a gente chega num nível e fala, pomba, Senhor, pisa no meu travão aqui. Eu estou pensando que eu estou dentro de um nível, mas não estou ainda, eu preciso aprender.
nós estamos cheios de pessoas doentes dentro das comunidades, irmãos, saindo de uma comunidade para outra, tentando resolver um problema que nem essa divisão inicial começou. Não cria raiz, não cria profundidade, não cria maturidade, não cria consciência. E há pessoas que pegam rápido o negócio, já aplicam, já avançam. Nós pensamos que às vezes confundimos um crente, não é? A gente vê às vezes um Apolo, olha. Por exemplo, não é? A esposa vai também concordar comigo. O Ricardo não é um Apolo. O Ricardo não é um Apolo. Ele é refletivo, mas eu vejo profundidade. Está ouvindo, está atento. Eu aprendi muito isso na vida espiritual, amados. As pessoas mais profundas que eu pastoreei, digo isso para, foram aqueles que eram atentos. Aqueles que não eram muito Apolo. Eram mais Paulo, mais reservadão. Mas estavam ali, ó, se enchendo. Eram eloquentes no momento certo, Deus usava abrir a boca deles. Eu conheci um irmão, amados. Ele era de uma simplicidade, ele trabalhava numa empresa, numa ferrovia. Esse irmão, ele sentava, mas no culto de ceia, eu até me arrepio quando me lembro dele, no culto de ceia, ele amava tanto o culto de ceia, a presença do Senhor era tão poderosa na vida dele. Ele era um homem calado. Quando ele abria a boca, meus queridos irmãos, no culto de ceia, vocês ficavam... Ele vinha para a palavra, o pastor percebia, o pastor já sabia. Vem aqui, meu irmão, ministrar. O que saía da boca daquele homem era profundo, mas era profundo demais. O Senhor delineou a história da igreja através de profecias da boca daquele homem. Então você vê que é necessário crescer. Essa visão tem que ser alcançada. Eu tenho que desejar essa visão. Não é fácil manter? Não é. Não é fácil manter. Se você está firme ali orando, buscando o Senhor. Eu disse a vocês, 12 anos jejuando, vocês não participaram de todo um processo, nem pegaram esse processo. Mas já imaginou que sábado, 12 anos ali, aí eu, uma vez, no início, quando nós convocamos a igreja, os sábados eram lotados na igreja. Ela começou no Porto. Mas aí foi veio revés, veio dificuldade, foi minando, foi saindo. Mas eu sabia que Deus tinha falado. E sabia que isso poderia acontecer, sujeito. Eu sempre pedi a Deus. Houve momentos que eu quis desistir? Houve. Mas eu sempre orei, Senhor, me dá força. Eu não tenho força em mim mesmo, mas me dá força para continuar. E sempre o Senhor renovou. E está renovando. E continua assim. Porque nós temos que crescer. Mais alguém quer compartilhar aqui a questão da visão alcançada? Ouvimos aqui a esposa dizendo que crescer dói. Foi a palavra que as irmãs ouviram. Crescer dói. Mais alguém quer compartilhar conosco sobre essa questão do crescer? Amém? Então, temos que estar bem explanada. Crescer, visão alcançada. Aí, Paulo chama de novo, o tema volta para ele e ele diz, meus irmãos, pessoal aí, ó, vamos deixar o leite. Vamos desejar o quê? Alimento sólido, que traz maturidade a nós. Amém? O alimento sólido. Continuamos a leitura agora. Quem parou? Parou aonde? Parou por quê? Aqui. Vamos para a página agora 68. Aí iniciando aqui, deixa o crescimento de vida e começa crescendo em vida, poderemos receber. Deixa eu ver agora, o Filipe. Página 68. Crescendo em vida, poderemos receber o alimento sólido, pois o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14. Paulo fala que os coríntios eram carnais. Haviam entre eles inveja e contendas. Quando vemos alguém em condição melhor, logo temos inveja. Se vivem contendas, é porque sempre me acham melhor que outros.
Isso se processa na esfera da mente e procede da árvore do conhecimento do bem e do mal, usurpando a alma do homem. Irmãos, entre nós não pode haver ciúmes nem contendas. Já saímos da esfera do homem natural, já fomos trabalhados pela cruz e crescemos em vida. Se ainda permanecemos na carne, todos esses anos de vida da igreja foram em vão. O versículo 5 diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo e Apolo eram ambos ministros, todavia cada um tinha um ministério diferente. Eles eram ministros conforme o Senhor concedeu a cada um, por meio de quem todos nós cremos, ou seja, Paulo precisava de Apolo e Apolo precisava de Paulo. Eles precisavam um do outro. Por isso, o versículo 6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento vir de Deus é totalmente uma questão de vida. Nós precisamos do plantar e também do regar, pois sem o regar não há crescimento. Amém? E aí fala de crescimento. E aí Paulo fala do alimento sólido, inclusive está em Hebreus capítulo 4, não é? Hebreus capítulo 4 fala, é bom até nós lemos esse texto de Hebreus capítulo 4, para nós entendermos e chegarmos aqui na quarta divisão do tópico aqui. Qual é a quarta divisão, Felipe? Maturar, visão processada. Maturar, visão processada, visão trabalhada, visão alcançada. Agora, a visão não para, temos que maturar essa visão, trazer maturidade a essa visão, maturar, deixar ela madura, visão processada. Hebreus capítulo 5, acho que é capítulo 5. Quem pode ler dos versos 11 ao 14, não é o 14, dos versículos 11 ao 14, Hebreus, capítulo 5, versos 11 ao 14. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes... Hebreus, né? Sim, o 11. Capítulo 5, O 11 ao 14, né? o 11 ao 14. Ok. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, é razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Olha, tá vendo? O autor dos Hebreus, que é Paulo, novamente dizendo a vocês, olha, ele está usando a mesma palavra, tive a mesma situação. Deveriam ser mestres já, mas são meninos. De leite vocês necessitam, vocês não conseguem maturar. Outro nível da visão que é importante: plantar é uma visão inicial, regar é a visão trabalhada, crescer é a visão alcançada, maturar é a visão processada. Tem que processar isso em nós. Maturar. Lá no Brasil vai ter a carne maturada, que ela fica um tempo, que ela passa por um processo, ela mesma, a própria carne produz a maturação. O crente tem que produzir e desejar a maturação dele. Senhor, eu quero maturar. Você viu que o autor aqui é muito importante, que ele fala, por exemplo, da cruz de Cristo. Ele fala da nossa identidade em Cristo, ele leva tudo para Cristo. Se ele não passou por esses processos, nós não vamos maturar nunca. Não vamos maturar nunca. Maturar é importante. Eu posso ser um bom pregador, um bom pastor, mas se eu não maturar, a minha visão não está processada. Eu posso cantar bem, reunir milhões de pessoas. Posso ter uma página no YouTube com milhares de seguidores. Se a minha visão não é maturada, processada, eu vou levar um monte de criança. Eu vou criar como chama? Melhor fazer um infantário.
Lá no Brasil chama jardim de infância. Igreja não é jardim de infância. A igreja tem o jardim de infância, mas não fica na visão inicial. Jardim de infância é a visão inicial, depois vamos regar, crescer, maturar. Não é gente que foi aprender na escola. A professora na escola, no primário, que fizemos isso. Olha, menininhos, estamos aqui, vocês são uma sementinha, vamos plantar, né? Eu vou crescer. Aliás, tem até o livro que a gente recebe. Cartilha. Lembra da cartilha, como chamava? Tem lá. Mas é caminho suave. Caminho suave, crescer, plantar, e vai lá você aprende. É bom ter estágio de criança, é gostoso ser tratado como criança. De vez em quando, né, a Júlia gosta de tratar como é bebê, é gostoso ser bebê, sempre. Não é gostoso? O pai também, é bom. Não é bom, Emília? Chega a Melzinha, é gostoso tratar, é nosso bebê, só que nós também temos que se dosar. Dosar, ela precisa crescer. Aí, meu filho, minha filha não pode ser menino, infante toda a vida. Ele tem que crescer. Dói, mas tem que crescer. Às vezes a coisa para um pai que dói. Mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer, não vai crescer. Sabe? Tem filhos que ameaçam às vezes os pais. Não, se você fizer isso, eu faço aquilo. Não, tem que crescer, meu filho. Vai fazer, então faz. Não faz nada. O Senhor sabe que nós temos a unção do Senhor. Nos ajuda. Vamos crescer. Amém? Então, alguém quer compartilhar isso? Sobre essa área aqui? Talvez essas duas áreas são as mais críticas, né? No discipulado, não são? Talvez o momento mais crítico do discipulado são esses dois pontos aqui, ó. Os momentos mais críticos do discipulado, talvez sejam esses dois aqui. Crescer, porque é a visão alcançada, e manter isso, visão processada. Então Deus quer que nós maturemos para poder comer alimento sólido. Esse é um ponto que depende muito de nós, né? No início, você recebe aquilo que você não conhece, então você depende das pessoas para que as pessoas ensinem, mas quando chega nesse terceiro ponto e no quarto, aí já começa a virar uma questão de consciência da pessoa querer buscar o crescimento. Muito né? bem. E sair da dependência. Mas hoje em dia parece que há uma crescente, até às vezes questão de liderança, manter pessoas ali debaixo da sua proteção, a ponto de tornar as pessoas dependentes. Né? Jesus ele veio para nos libertar, para nos tornar pessoas independentes. Não precisar de circunstâncias, entre aspas, né? Nem de pessoas, mas para a gente saber ter aquele acesso ao Pai direto. Mas às vezes as pessoas colocam umas barreiras, né? Se você não fizer isso, você não pode chegar até o Pai. Eles tornam as pessoas, às vezes, independentes de uma imagem, mas tornam dependentes de outras coisas. Mas é justamente isso que Paulo está dizendo. Vocês têm um partido de Apolo, porque vocês dependem. Apolo, talvez até inconsequentemente, criou um modelo que vocês não crescem e ficam grudados em Apolo, outro em Pedro. Nós temos hoje um termo muito estranho, meu papai espiritual é Jesus Cristo, meu irmão. É crescer. E é duro quando alguém, conscientemente, que Deus nos guarde, inclusive disso, manipula as pessoas dessa forma. E é triste quando uma pessoa, inconsequentemente, não percebe isso. O pior é a pessoa que não percebe. Porque um crente consciente, ele fala, não, eu preciso. É isso que João também, na sua carta, ele escreve na primeira carta, também para dentro, para a igreja, dizendo, vocês não precisam de dependência de líderes. A unção que está em você ensina todas as coisas. É justamente disso que ele está falando. Ele não está falando para se rebelar contra a autoridade, para se rebelar contra o pastor, mas está dizendo que o pastor não é o centro da vida deles, é o Espírito de Cristo maturando, que é a visão que tem que ser processada. O Espírito que está em nós nos dá maturidade. Não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço,
Eu sei o que vou receber do meu Senhor. É o que nós falamos ontem aqui no culto. Tem gente que precisa ser alimentada toda semana com uma campanha. Tem que ter alguma coisa para o cidadão, tem que estar dependente. São bengalas espirituais. São pontos de contato. E está, infelizmente, amado, tira a camisa e veste outra. Tira uma idolatria, um estigma de pessoas que vivem penduradas a ícones, a modelos, a signos, a símbolos e joga outros símbolos em cima da pessoa. Isso vai mudar o quê? Vai mudar só a camisa, só a aparência, a casca só. É um verniz novo. O interior continua o mesmo. O interior tem que maturar. É a visão processada. Vamos continuar a leitura. Amém? E agora o versículo 7 e 8 dizem, não é? A leitura hoje é a extensão, estamos terminando. É a última divisão aqui do tópico. Quem agora aqui não leu? Vanessa? Estou passando. Agora, por favor. Eu não estou chegando muito bem. Tá bom. Então, deixa eu ver. O Vitor, lê para nós aqui. Página 68. É o último. Página 68, Vitor. O último. É o versículo 7. Isso, exatamente. Os versículos 7 e 8 dizem: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que o rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O apóstolo Paulo diz que ele mesmo nada é, porque Deus é que dá o crescimento, mas Deus lhe havia dado um dom que se tornou um ministério para servir a igreja. E você, como usa o dom que o dom que recebeu de Deus? Da maioria como você serve a igreja com o seu dom, dependerá se você vai receber galardão ou disciplina. A uns Deus encarregou de plantar, a outros de regar, e a ele cabe o crescimento. Se você não sair para plantar, não haverá nenhuma semente plantada. Mas se você plantou e o que você plantou cresceu, um dia você receberá o galardão. E o que regou também o que rega. Rega até que a planta cresça. Então ela também receberá o seu galardão. Amém. Até aí, veja bem. E aí, Vitor, culmina visão inicial, plantar. Visão trabalhada, regar. Visão alcançada, crescer. Visão processada, maturar. E aí leu o Vitor. O que é agora, Vitor? Visão completada? Não, visão completada, colher. Tá mesmo? Não é ele que não enxerga mesmo, né? Vamos pedir que o senhor, então, que seja visão curada, né? Amém. Ponto sexto, visão curada, já está lendo. Então, aí, Vitor, colher, visão completada. Ele fala do galardão. E aí Paulo termina dizendo, vamos receber o galardão. Não é isso que ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7, 8. Pois eu sei que já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Portanto, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E, desde já está-me preparado pelo justo juiz o prêmio, a coroa da justiça, que me será dada. Olha que coisa, galardão. Visão. Quando Paulo chega para o rei de Agripa, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele está totalmente resolvido. Ele sabia que para ele vida e morte já não interessavam nada. Aliás, Paulo já tinha dito, para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Já estava resolvido. Colher, visão completada, completou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Completei. Então, quando nós falamos de visão, a visão celestial, vamos sintetizar em tudo que lemos, nesses quase 70 páginas, 80 páginas, é isso. A visão celestial é plantar, regar, crescer, maturar e colher.
Se eu guardar isso aí, vocês vão fotografar depois, se eu guardar esses princípios aqui na minha vida e aplicar e praticar no meu dia a dia, meu irmão, o Senhor vai se alegrar do meu coração. E eu vou estar todo dia na plenitude, na completude de um Deus que vai cuidar de mim. Em nome de Jesus. Amém? Podemos dizer amém? Amém. Aleluia. Eu vou pedir que o nosso irmão Felipe vá naquele botãozinho, naquele ícone ali e dê um sinalzinho. Eu vou dar um sinal, você dá outro. Gente boa, vamos encerrar nossa aula. Passou um pouquinho do tempo hoje, nós tivemos que nos apressar aqui, porque segunda-feira não teve aula, mas vamos guardar isso no coração. A visão celestial, ela tem o seu início, ela tem o seu trabalho, ela tem o seu alcance, ela tem o seu processo e ela tem o seu complemento, ou ela tem o seu final, o seu prêmio, o seu galardão. Vamos ficar firmes em nome de Jesus. Próxima aula estamos todos juntos e os alunos aqui de Portugal enviem uma saudação forte, calorosa para os alunos lá da CEPAM no Brasil. Respondam um forte amém. 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 Aleluia. Deus abençoe. Até mais. Próxima